Só ligar o microfone. Oi? Eu tô achando que é seu óculos. Pra mim tá normal, pra você está desfocado? Não, ó. Bom, né? Tá bom. Veja aí. É aqui que eu tenho que ficar? Aí mesmo, pode ficar. Aí mesmo. Isso. Aqui? Tá ótimo aí. Tem um negócio aqui, né? Uhum. Foi? Beleza. Pode, Pronto? tá ligado? Começando? O microfone. Pode ligar. Aí, agora sim. Oi, Agora sim. beleza? Pode ir? Então tá, pessoal. Então, boa tarde, para quem eu não comentei ainda. Falar hoje aí por alguns minutos sobre bronquiolite. E já começar falando que a gente perdeu o timing aí, né? Então, nós tivemos muitas síndromes respiratórias nesse ano. A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, ela orientou que ela fez uma normativa, né, com algumas medidas específicas sobre as síndromes respiratórias, mas passou esse período, né, começou a diminuir os casos, passou. Londrina estava divulgando também diariamente, periodicamente estava divulgando, fazendo um balanço também das síndromes respiratórias. Por causa da diminuição também não, né, saiu uma notícia recente da Secretaria Municipal de Saúde que eles não vão mais divulgar porque diminuiu bastante os casos. De qualquer forma, né, nunca é ruim o conhecimento e para a gente se preparar aí para próximas situações semelhantes. Mas então, aqui, ó, começando, vale a pena diferenciar, né, duas condições clínicas, né? A bronquiolite viral aguda, que ela é causada por vírus respiratórios, principalmente o vírus sincicial respiratório, e a bronquiolite obliterante. Então essa sim é uma condição que afeta mais adultos, caracterizada por lesões permanentes de vias aéreas. Felizmente, né, a bronquiolite viral aguda, ela faz um processo inflamatório nos bronquíolos, nos lactentes, mas é um quadro transitório, diferente da bronquiolite obliterante, onde o paciente costuma ficar com lesões permanentes de vias aéreas, né? Então, o nosso objetivo não é falar sobre essas duas condições, mas da bronquiolite viral aguda. Então, que é uma doença pulmonar que ocorre aí após a infecção primária ou reinfecção por vírus patogênico, e é o primeiro evento de segurança em menores de 2 anos. Geralmente é precedido de sintomas de infecção de vias aéreas superiores. Coriza, tosse, dor de garganta, né? Essa é uma definição aí que a Academia Americana de Pediatria e outras diretrizes americanas utilizam. Então, qual é o vírus mais comum? O sincicial respiratório, né? E o segundo agente descrito é o rinovírus. Mas outros vírus também podem provocar. O metapneumovírus, o próprio vírus influenza, adenovírus, o SARS-CoV-2, o bocavírus, né? E, assim, não é raro a gente ter co-infecção viral. Então, até 1/3 dos casos podem ter mais de um vírus. Então, o sincicial respiratório com rinovírus ou qualquer um desses outros vírus aqui. Então, falando um pouquinho aí do sincicial respiratório. É um vírus RNA envelopado, não segmentado, da família Pneumoviridae, e nós temos 2 subgrupos antigênicos, o A e o B, que podem circular na mesma estação. Então temos aí algumas glicoproteínas de superfície, que são estruturais. Os humanos são a única fonte de infecção e o sincicial ele corresponde aos 75% dos casos de bronquiolite viral aguda.
A transmissão é por contato direto, né, ou próximo com secreções contaminadas, ou mesmo por autoinoculação após tocar em superfícies ou fomites. Se você, né, não fizer uma higiene adequada aí dos equipamentos de proteção, dos equipamentos que têm contato com o paciente, o vírus pode ficar até 24 horas, né? Por exemplo, no estetoscópio. Quando a gente faz, né, se você tocar o paciente e não fizer a higiene, né, ele pode ficar meia hora ou mais nas suas mãos. Mas se você fizer a higiene com álcool gel ou lavar, já elimina o vírus, né? Então, repassando aqui a importância da gente fazer, né, faz parte das precauções padrão, após o contato com o paciente, fazer a limpeza dos equipamentos com o álcool 70%. Não é o álcool gel, é o álcool 70% que a gente faz, né, o álcool líquido. E assim, né, pode ter disseminação entre os domicílios e pessoas em creches, né, locais onde tem bastante quantidade de crianças, principalmente abaixo de 2 anos de idade. Um período de incubação que demora em torno de 7 dias após o contato, em média, né, pode ser de 2 a 8 dias. Então, aqui é a estrutura aí esquemática do vírus, né, as proteínas que fazem parte aí do envelope, né, o seu material genético, o RNA, né, a camada dupla de lipídio, né. Então, esquematicamente, é essa aí a estrutura do vírus. Bom, como é que nós estamos aqui no Paraná? Então, até casos de síndrome gripal em unidades sentinelas. Então, isso aqui é um recorte, né? Então, nós pegamos aí aqueles locais que foram aí classificados, tem estrutura para ser unidade sentinela, para ver o que está circulando. Então, casos de síndrome gripal nesses locais que são previamente escolhidos até em 2025, até a semana 36. Qual foi o vírus que mais circulou? Foi o rinovírus. Olha aí, né, dos casos que foram investigados nessas unidades. Depois, em segundo lugar, o vírus influenza H1N1, né, o pandêmico 2009. E, em terceiro lugar, o vírus sincicial respiratório, aqui, ó, 329. Então veja que nesses casos, nesses locais específicos, né, isso aqui dá para ter uma amostra do que a gente está tendo. Então veja que o vírus sincicial respiratório foi um dos principais vírus que circularam no Paraná. Dá para a gente fazer essa inferência. Então, aqui nessas mesmas unidades sentinelas, né, de síndrome gripal do Paraná, por semana epidemiológica até a semana 36. Lembrando, né, que o ano a gente tem 52 semanas epidemiológicas, então a gente ultrapassou aí, né, uns 3/4 aí do ano. E aqui os diferentes vírus que foram aqui notificados. Veja aqui, eu falei do influenza que circulou bastante, né? Olha aqui nesse laranja, meio marronzinho aqui, o vírus influenza, o H1N1, né, que circulou bastante aí durante esse ano, que é um vírus que a vacina protege, né, a vacina trivalente ou tetravalente contra a influenza. O sincicial respiratório é esse azulzinho. Então veja que também circulou bastante o sincicial respiratório, né? Tivemos aí um pico lá no meio do ano, ali mais ou menos, né? E depois caindo progressivamente, assim como os outros vírus respiratórios, né? Então, vírus sincicial respiratório circulou bastante aqui em Londrina. O rinovírus também, né? Olha aqui, ó, o rinovírus é esse roxinho mais claro aqui, né? Foi o principal vírus que circulou aqui até o momento aí no Paraná. E Londrina, como é que nós estamos em Londrina? Aqui um recorte, né, de uma semana epidemiológica, né? Então, 31 de agosto a 6/9, nós tivemos 14 notificações de síndrome respiratória aguda grave em adultos
e 6 em crianças, né? Nesses casos que foram investigados, uma taxa de positividade de 66%, né? E quais foram os principais vírus encontrados? Rinovírus, SARS-CoV-2 e adenovírus. Aqui fala sobre o total de atendimento de criança, né, de síndrome gripal. Mas o que chama atenção é isso aqui, né? Olha aqui, ó. Os óbitos os pacientes que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave e que evoluíram para óbito, que a gente conseguiu fazer a detecção. Então, qual foi o vírus que mais evoluiu para óbito em Londrina, que caracterizou síndrome respiratória aguda grave? O vírus influenza, né? Olha aí, ó. 25. Em segundo lugar, o sincicial respiratório, 7 casos. Então, veja a importância do vírus sincicial. 7 casos de óbito em Londrina, né? É significativo, né? Covid também, né, gente? Olha aqui, né? Ó. Covid nós teremos 12 aqui, né? Na verdade, o sincicial é o terceiro lugar, né? Então, primeiro tivemos aqui o influenza, depois o Covid e em terceiro lugar o sincicial respiratório. Aqui, né, para a gente ter uma ideia também, ó, da cobertura vacinal nessa semana epidemiológica aqui. Isso aqui é de começo de setembro. 59% de cobertura no idoso, 38% de criança e 29% na gestante, cobertura geral de 53%. Então deu uma melhorada em relação ao primeiro semestre, onde a gente estava com coberturas bem inferiores, né? Mas interessante aqui é o idoso, né? A gente devia ser bem melhor, né? Ó, menos de 60%, né? Infelizmente, né? Bom, então, voltando à bronquiolite viral aguda, né? Então a gente tem uma inflamação dos bronquíolos, que faz edema e necrose das células epiteliais desses bronquíolos. É a principal doença respiratória em menores de 2 anos que cursa com hospitalização e acontece mais no outono e no inverno. O Brasil é um país de dimensões continentais, então veja que o Brasil, nós temos aqui então diferentes picos conforme a região, né? Então, aqui na região sul, abril e agosto, junto com o vírus influenza. No norte é mais no primeiro semestre, corresponde à estação das chuvas com pico em abril. Sudeste, nordeste, centro-oeste, março a julho. Veja que geralmente os casos de bronquiolite são leves, mas eles podem evoluir com diferentes graus de insuficiência respiratória. Então, num primeiro momento, o que a gente tem? Sintomas de uma infecção viral de vias aéreas superiores. Rinorreia, obstrução nasal, pode haver febre, mas geralmente é baixa, seguido por sintomas de vias aéreas inferiores. Aí sim, né, ó, a tosse, a taquipneia, a sibilância, crepitações, insuficiência respiratória com uso de musculatura acessória. E nós vamos ter aí diferentes graus de comprometimento pulmonar. Pode ser leve, moderado ou grave. E os lactentes podem evoluir com apneias, sintomas de insuficiência respiratória aguda, principalmente prematuros, né? Interessante que assim, o vírus pode pegar na casa inteira, né? E as pessoas vão ter diferentes sintomas, né? Os adultos só como um quadro gripal, mas os bebezinhos podem aí ter o quadro mesmo caracterizando uma bronquiolite viral aguda. Então, mais ou menos esquematicamente, é isso aqui, né? A evolução após o contágio, né? Então, após o contágio, a gravidade ela é mais intensa nesses primeiros dias, né? Geralmente até o quinto, né? Entre o terceiro e o quinto dia da doença. A duração do quadro de bronquiolite em si, em média de 12 dias, mas a tosse pode persistir aí, ó. 3 a 4 semanas aí, ó. Não adianta usar a bala de gengibre lá que a gente estava lá na CCH, lá, né? Pode demorar para desaparecer a tosse, né? E isso pode acontecer com outros vírus, né? Às vezes fica aquela tossinha residual mesmo, né? Mas, para chamar a atenção, geralmente o pico de gravidade aí nos lactentes vai ser entre o terceiro e o quinto dia da doença. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Então, junto com os sinais e sintomas.
Então vai ser aquele quadro que primeiro faz sintomas de vias aéreas superiores, rinorreia, coriza e tosse, podendo ter febre ou não, que depois, lá pelo segundo, terceiro dia, os sintomas de comprometimento de vias aéreas baixas, taquipneia, dispneia, ronco, estertor, principalmente sibilo. E como é que a gente faz o diagnóstico microbiológico? Então, o diagnóstico microbiológico ele não é obrigatório em todas as situações, mas assim, gente, geralmente esses bebês que desenvolvem assim, a bronquiolite, eles caracterizam a síndrome respiratória aguda grave. Então, internando esses casos, eu tenho que fazer diagnóstico microbiológico, tenho que fazer a investigação do vírus. Então, eles vão ser indicados aí, né, o diagnóstico microbiológico em pacientes imunocomprometidos, formas, né, como eu falei, que caracterizam forma grave da doença, né, com insuficiência respiratória. É interessante também que ele vai me ajudar a fazer a terapêutica viral específica. Então, por exemplo, é um bebezinho lactente que está com uma síndrome respiratória aguda grave. Fiz lá um teste rápido ou fiz o painel viral e veio influenza. Aí eu consigo sim intervir, fazer aí o oseltamivir para tratar o vírus influenza. Além disso, o diagnóstico microbiológico ele diminui o uso inadequado de antimicrobianos. Então, quando a gente tem a certeza de uma infecção viral, nós somos menos propensos a colocar um antibiótico no quadro respiratório. Também para vigilância epidemiológica, né, dos vírus circulantes, aí eu apresentei gráficos de unidade sentinela. Também para estabelecer medidas de isolamento hospitalar e também diminuir custos hospitalares, os dias de internação, porque daí eu saio do escuro, né? Não estou tratando um quadro qualquer, aí sim eu estou tratando uma infecção viral provocada pelo vírus A, B ou C. Né? De exames complementares, né? O raio-x de tórax ele não é indicado de rotina, mas né, para casos graves, aqueles que precisam de hospitalização, suspeita de complicação, uma pneumonia bacteriana secundária, uma atelectasia ou pneumotórax, então estaria indicado. Então não vou fazer para todos os pacientes. Também não há necessidade de fazer de rotina, hemograma, provas inflamatórias como proteína C reativa, procalcitonina. Então, eles não são recomendados de rotina, mas pode fazer em algumas circunstâncias. Então, uma criança com uma febre elevada, eu não sei se tem uma infecção bacteriana associada, então você pode fazer e vai ajudar. Gasometria arterial, para aqueles casos graves de insuficiência respiratória, né? E o painel viral, quando que eu vou fazer? Aqueles pacientes que precisam de internação, né? Que caracterizam a síndrome respiratória aguda grave, né? Então, o painel viral ele é o exame mais, né, o padrão ouro mais indicado, embora a gente pode fazer também testes rápidos de antígenos virais. Aqui no Hospital Zona Sul, nós temos o de Covid e de influenza. Mas se você fazer um teste numa farmácia, você consegue também fazer aqueles combinados, inclusive que libera lá com o vírus sincicial respiratório A ou B. Então, em farmácias, essas grandes redes, dá para fazer o teste rápido de antígeno, que também consegue ver lá, né? Influenza, Covid-19 e o vírus sincicial respiratório. Bom, então, quais bebês que eu vou internar com uma bronquiolite viral aguda? Aqueles, né, que estão toxemiados, estão fazendo apneia ou mesmo cianose, uma frequência respiratória acima de 60, né? Principalmente aqueles que têm menos de 6 semanas de vida, os prematuros, né? Principalmente os prematuros mais jovens, né? Abaixo de 34 semanas de idade gestacional, os cardiopatas, os pneumopatas crônicos, aqueles bebês que estão com uma saturação de oxigênio abaixo de 94%, numa FiO2 de 0,21, né, em ar ambiente, os desidratados, aqueles que têm alteração no raio-x de tórax. Quais eu vou mandar para a UTI? Os bebês que estão fazendo apneia,
acidose com hipercapnia, com PCO2 acima de 60, um pH abaixo de 7,3, hipotonia, nível de consciência alterado, hipoxemia com saturação de oxigênio abaixo de 92, mesmo com oxigenoterapia. Então, são critérios de gravidade, onde eu estou autorizado a pedir uma vaga de unidade de terapia intensiva. Aqui, né, é comparação de alguns protocolos, de algumas medidas que nós podemos fazer. Então aqui, ó, só para esse NICE é a principal instituição de saúde pública da Inglaterra. Então isso aqui é o protocolo inglês, Academia Americana de Pediatria, diretrizes espanholas, finlandeses, canadenses e aqui a italiana. Então, algumas condutas que se faz em crianças e em bebês com bronquiolite, ele compara, né? Então, uma coisa que pode ser feito é solução salina hipertônica. Então, você fazer a nebulização com cloreto de sódio a 3%. Então, as diferentes condutas, né? O protocolo inglês não recomenda. Academia Americana de Pediatria em recém-nascidos hospitalizados. Espanhol também, né? Em alguns pacientes específicos, protocolo canadense, né? E o italiano em algumas circunstâncias também. Então veja que, embora tenha sido feito, né, solução salina hipertônica não é uma coisa tão assim recomendada pelas principais instituições de saúde, principais protocolos de pediatria, né, internacionais. Suplementação de oxigênio nas suas diferentes formas. Protocolo inglês, se abaixo de 92%, o americano abaixo de 90%, o espanhol abaixo de 92%, canadense abaixo de 90%. Então ficamos ali entre 90% e 92%. Você pode colocar ali, fazer uma suplementação de oxigênio para esses bebês. Hidratação, né? Então o protocolo inglês fala que você pode fazer via nasogástrica, orogástrica, quando ele não está ingerindo bem, né? E pode até em algumas circunstâncias fazer endovenoso. Mesma coisa o americano. Aqui não tem muita controvérsia em relação às condutas. Então é indicado fazer hidratação, seja hidratação oral ou seja hidratação parenteral. Uso de antibiótico também, né, é consenso não utilizar, somente se você tem uma forte suspeita clínica. Então o protocolo inglês não orienta, o americano só se você tiver caso confirmado, o espanhol se você tiver casos graves com alteração das provas inflamatórias, proteína C reativa procalcitonina, né? E as outras instituições não recomendam, só em circunstâncias específicas, como o italiano aqui, né? Por exemplo, casos de UTI. E corticoide usa? Ninguém recomenda, né? Olha aí, ó. Ninguém recomenda. Inglês, americano, espanhol, né? Os europeus aqui, ninguém recomenda fazer corticosteroide sistêmico. Então, o que a gente faz, assim, para a gente já caminhar para o final? Nós devemos fazer lavagem nasal com soro fisiológico? Sim, mas tem que ser feito de maneira superficial e delicada. Fizesse manobras intensas, pode irritar a mucosa do trato respiratório superior e piorar o quadro. Então, lavar lá com soro fisiológico de uma maneira bem superficial, né? De uma maneira bem delicada. Vale a pena fazer aumento da ingesta hídrica? Sim, seja por via oral, sonda nasogástrica ou endovenosa. É recomendado fazer oxigenoterapia suplementar? Sim, né? Se a saturação, né, variou ali de 90 a 92, ficamos aí nesse valor aí aproximado de 90 a 92%, você está autorizado a suplementar oxigênio, seja uma pronguinha nasal, seja um cateterzinho, diferentes formas.
Nebulização com solução salínica hipertônica 3% para crianças graves internadas, né? Não fazer em pronto-socorro de rotina. Então, aquele bebezinho que internou, insuficiência respiratória, você pode fazer. Tá? Fisioterapia. Quem que é fisioterapeuta aqui? Levanta a mão, por favor. Não vou falar mal da fisioterapia aqui não, então, tá? Os guidelines, eles não recomendam de rotina, né? Fazer a fisioterapia respiratória para casos selecionados. Então, avalie o bebê. Tem algum benefício com alguma das manobras, estratégias do fisioterapeuta? Tem, você está autorizado a fazer, mas não de rotina, tá? Não é minha opinião pessoal, tá? Pelo contrário, eu sou amigo dos fisioterapeutas, tá? Oi? Não é mais para chamar? Não, gente, que isso? Nós somos de uma mesma equipe, nós somos um time. Então, mas assim, os guidelines falam para não fazer de rotina. Caso selecionado, sim, né? Eu vejo que o pessoal às vezes lá coloca uma cinta lá, né? Para o bebezinho conseguir respirar melhor, né? Então, casos específicos, sim, né? Agora, o que não fazer? Corticoide sistêmico ou mesmo inalatório? Não fazer. Não tem benefício comprovado. Fazer broncodilatador oral, inalatório endovenoso? Também não tem nada confirmado. Então, não adianta fazer. Às vezes, o que o pessoal fala, algumas circunstâncias bem específicas, você pode fazer um teste terapêutico. Faz um broncodilatador inalatório, vê se há resposta. Mas, de modo geral, não tem ninguém que recomenda, tá? Descongestionante sistêmico, né? Antitussígenos, mucolítico, como N-acetilcisteína, também não tem indicação, tá? Nebulização com adrenalina, pior ainda, né? Então, não está indicado fazer nebulização com vasoconstritor. Antimicrobiano, também de rotina não, né? Então, a bronquiolite, ela não aumenta o risco de infecção bacteriana grave, somente quando você tiver fortes evidências de infecção bacteriana associada. Antiviral, também não está indicado, tá? Crianças não está indicado. Adultos com bronquiolite grave, daria, né? Existem os protocolos de usar ribavirina inalatória. Então, veja que é bem específico daí, né? E para a gente terminar, né, ó, o que dá para a gente fazer de prevenção? Aqui tem coisa nova, ó. Palivizumab, né? Então, que é anticorpo monoclonal, né? Humanizado, são anticorpos humanos com anticorpos murinos. Então, já tem alguns anos, né, que ele está sendo indicado para fazer para casos específicos. Quais casos? Bebês prematuros menores de 28 semanas. Isso aqui, então, prematuro abaixo de 28, está indicado. Abaixo de 32, se for alguma condição grave, por exemplo, um bebezinho cardiopata, né? Alguma coisa que leve aí a uma condição maior de risco. E se ele for a termo, mas também for algum caso grave, pneumopatia grave, neuropatias, cardiopatias, imunodeprimidos graves, também está indicado mesmo a termo, né? Então, como é que a gente faz aí o palivizumab, que o Ministério da Saúde disponibiliza no Brasil inteiro? Então, você aplica via intramuscular, mensal por 5 meses, né? E principalmente, né, 1 mês antes do período de sazonalidade do vírus do sistema respiratório, uma dose específica. Então, isso aqui tem salvado a vida de muitos bebês, viu? E o que a gente tem aí lançado esse ano? Foram lançadas 2 vacinas aí para o vírus social respiratório, né? A Arexvi, acho que é assim que pronuncia, né? E Abrisvo, né? Uma é do laboratório GSK, a outra é da Pfizer. No caso, né? Essa da GSK, somente aí você usa para idosos, principalmente aqueles com comorbidades. E esse da Pfizer, qual que é um grande diferencial aqui? Ó, dá para usar para gestante. Então, a gente usando para gestante, o que a gente
Qual que é o benefício? A gente deixa o bebê protegido nos primeiros meses de vida. Então, fazendo essa vacina para a gestante, ela passa, né, via transplacentária, anticorpos da classe IgG, e o bebê fica protegido nos seus primeiros anos de vida, que é o maior risco, né? Então, é muito interessante. Então, vale a pena vacinar, sim, né, essa gestante, né? Também tem indicação de outras situações. É vacina em dose única. A Sociedade Brasileira de Imunizações preconiza a partir de 28 semanas, a Anvisa a partir de 24ª semana para gestantes acima de 18 anos de vida. Então é isso, né, gente? Ainda não está no Programa Nacional de Imunizações, mas é bem provável que seja implementada no Brasil inteiro essa vacina. Porque daí a gente tem um impacto, né, gente? Vai ter um impacto muito grande na prevenção daí, né? Vacinando a gestante, a gente acabou, né, com a rubéola congênita, né? Acabamos com o tétano neonatal, porque vacinando a gestante, a gente protege o recém-nascido e o lactente jovem, né? Era isso, pessoal. O que eu posso ajudar com alguma dúvida? Doutor, oi? pode falar um pouco sobre a importância da hidratação na bronquiolite? Ah, sim. A hidratação aí, ela seria uma medida aí específica, até deixa eu voltar aqui, o que fala aí os guidelines, né? Então, ela melhora aí, né? Diminui você deixa mais fluido, né, as secreções respiratórias, né? Então é muito importante, né? Quando você faz o processo inflamatório nos bronquíolos, além da diminuição da luz pelo edema da mucosa, você também tem uma hipersecreção. Então você fazendo uma hidratação, você deixa a secreção respiratória mais fluida. Tanto é que todas, né, seja aí o americano ou as diretrizes europeias, né, praticamente todas elas indicam fazer a hidratação, né, ó. Então, o inglês, o que ele fala ali, ó, né? Você pode inclusive fazer ali via sonda, né, ó, nasogástrica ou orogástrica, se o bebezinho não tem condição de usar a via oral, ou mesmo parenteral, né? O americano fala mais ou menos a mesma coisa, né? O canadense, se você tiver uma taquipneia significativa, fazer isso via sonda, né? Ou mesmo endovenosa. E o italiano também, mesma coisa, né? Então, essa seria aí a importância. E lembrando também, pessoal, que quando a gente tem uma taquipneia, né? A gente tem perdas insensíveis, aumento das perdas insensíveis. Então, no aumento da frequência respiratória, aumenta também a perda hídrica. Então, a gente, além de deixar a secreção mais fluida, a gente tem que repor aquilo que o bebezinho está perdendo. O que mais, pessoal? Nada? Então, para os alunos ali da PUC, né? Lembrando aí que queria chamar a atenção aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Depois vocês vão ter uma aula aí de influenza, mas eu não tenho, não sei onde que está. Mas vocês vão ter uma aula de influenza e aqui. Esses casos, né? Qual é a definição de síndrome respiratória aguda grave? Eu tenho que ter uma infecção em quadro gripal. Então, o que é uma síndrome gripal? Coriza, tosse, dor de garganta, espirro, obstrução nasal, mais algum sinal de insuficiência respiratória, né? Então, os bebezinhos aí que fazem uma bronquiolite viral aguda com insuficiência respiratória, eles caracterizam uma síndrome respiratória aguda grave. E por isso necessitam de notificação, né? Uma coisa que eu não falei é a notificação. Então, qualquer paciente que caracteriza síndrome respiratória aguda grave é caracterizado, precisa fazer a notificação.
tem uma ficha específica, né? Então, equipe médica e de enfermagem tem que notificar. E esses casos de síndrome respiratória aguda grave precisa internar, né? E precisa colher o painel viral, né? Então tá bom, pessoal. É isso então. E qualquer coisa me procurem que a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado.